Pessoal que chegou por último agora. Boa noite, então, pessoal que chegou por último agora, quem já estava. E hoje a gente vai dar continuidade para uma peça fundamental quando a gente pensa no sistema locomotor, né? A gente tem falado de osso, de articulação, a gente fala um pouquinho sobre músculo e agora a gente vai entrar no sistema nervoso, tá? Então é muito importante quando a gente pensa no sistema muscular, lembrar do sistema nervoso, né? Esse sistema nervoso, ele é bastante complexo, tá? Então, a gente tem livros específicos só de neuroanatomia, bem separadinho, ele é extremamente, a gente tem pós-graduações, a gente tem mestrado, a gente tem doutorado em neurociência, né, devido à tamanha complexidade, e é o sistema nervoso quem vai dar comandos, quem vai receber comandos para o corpo todo funcionar de uma forma geral, músculos, glândulas, órgãos, então tudo isso vai estar conectado. Então, as características iniciais desse sistema nervoso, né? Então, ele é extremamente complexo, ele controla, estimula, coordena todos os outros sistemas, ele pode ser dividido em sistema nervoso central e periférico e em sistema autônomo. Então, aqui a gente tem um esqueminha dessa divisão. Deixa eu só colocar aqui um marcadorzinho. Aqui. Então, nós temos o sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, que se subdivide em simpático e parasimpático. Hoje, o foco da nossa aula vai ser sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central, a gente vai falar um pouco do encéfalo, vai falar bastante da medula espinhal. O sistema nervoso periférico, os nervos cranianos, os plexos, né, tanto o cervical, braquial, o lombo sacral, nervos espinhais. Então, a gente vai focar bastante isso aqui e talvez não dê para a gente terminar tudo. Aqui eu trouxe só um esquema para a gente entender, então, qual que é a diferença de sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático, né? Então, o autônomo, a gente tem as características dele ser involuntário, e o sistema nervoso somático, ele tem a característica de ser voluntário, né? Então, o sistema nervoso somático, ele controla de forma voluntária as respostas motoras dos músculos estriados esqueléticos, que a gente vai falar bastante sobre isso na aula de hoje. O sistema nervoso autônomo, ele controla, no caso do simpático, de forma involuntária, as respostas aos fatores estressantes, mecanismos de luta e fuga. Ele tem o objetivo de aumentar a oxigenação, energia do cérebro e músculos, então ele é bem complexo. O parasimpático, ele controla de forma involuntária o retorno à normalidade após a estimulação simpática durante o repouso, ele vai predominar, né? Então, a gente tem ações nos órgãos efetores, músculo liso, cardíaco, nas glândulas, né? Por exemplo, dilatação de pupila, contração, dilatação de brônquios, contração dos brônquios, aumento da frequência cardíaca, diminuição da frequência cardíaca, glicogenólise, aumenta a glicemia, contração de esfínteres, relaxamento dos músculos lisos, vasoconstrição periférica, vasodilatação, então tudo isso aqui está ligado ao sistema nervoso autônomo, e o nosso foco hoje vai ser o sistema nervoso somático, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, para a gente começar a falar de sistema nervoso, é importante pensar na célula, que é a menor unidade, a unidade estrutural desse nosso sistema nervoso, né? Então, o neurônio, ele é essa unidade básica e funcional do sistema nervoso, ele é especializado para comunicação rápida através dos impulsos elétricos. Ele tem função básica de receber, processar e enviar informações. As células da glia, né, popularmente chamadas células da glia ou células glias, elas são células que, digamos assim, que seriam auxiliares desses neurônios, né? Elas vão ocupar esses espaços entre neurônios. Tem vários tipos de células da glia. Nessa imagem aqui a gente tem só alguns exemplos, né? Astrócitos, micróglia, oligodendrócitos. Então, essas células da glia, elas têm a função de sustentação, revestimento, isolamento e modulação da atividade neural. Elas também atuam no transporte de substâncias nutritivas aos neurônios. E aí eu só
especifiquei aqui, por exemplo, os oligodendrócitos, eles vão ajudar na produção da miolina no sistema nervoso central, ok? Então, só para a gente ter uma noção, que dentro do tecido neural, a gente tem esses dois tipos de célula aqui, o neurônio, e a gente tem as células da glia, e eu vou focar na estrutura do neurônio agora com vocês, né? Então, vamos olhar aqui nessa imagem, a gente tem aqui a imagem de um neurônio. Então, aqui a gente tem um corpo celular, a gente tem um núcleo celular, e a gente tem toda essa, que a gente chama de fibra. O axônio é o que a gente chama de fibra. Então, é no axônio que o impulso nervoso vai ser conduzido rapidão. Então, já estou mostrando aqui, a gente tem essas estruturas que seriam as gorduras, né, a estrutura de gordura, que elas são, ajudam esse impulso ser mais rápido, que a gente chama de bainha de mielina. E a gente tem aqui essas estruturas que parecem uns galhozinhos, uns galhos de árvore, né? Que é o dendrito. Então, é aqui nesses dendritos, eles vão receber impulso nervoso de outras regiões, né? E também eles conduzem esses impulsos para o corpo celular. Então, essa é a grande importância aqui do dendrito, através do axônio, que também são chamados de fibras. A gente vai ter essa condução de impulso para outros, ou tanto para o corpo ou para outros locais. E esses espaços que tem aqui, ó, então esse de lilás é a bainha de mielina. Entre cada espaço, a gente tem o que a gente chama de nódulos de Ranvier, ou nó de Ranvier. Então, são interrupções, intervalos de 0,5 milímetros dessa bainha de mielina. Então, aqui eu trouxe um videozinho esquemático, deixa eu ver se vai dar para apresentar ele para vocês. Ok, deixa eu só voltar aqui. Opa. Ok, agora acho que vai. Eu acho que provavelmente vocês não vão ouvir o áudio, mas eu vou falando, né? Então, a gente tem essa projeção de até 85 milhões de neurônios. E aí a gente vai ver a representação esquemática do axônio, do dendritos, que parece essas ramezinhas. Então, ele tanto capta quando ele pode receber também essas informações. Tá, ele está dizendo, fazendo uma analogia bem interessante dessas informações com neurotransmissores. Eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Só para vocês já irem acostumando com a palavra de neurotransmissores. Aqui a gente tem o corpo celular, que também é chamado de soma. Deixa eu só passar aqui para frente, só para vocês verem. Vou falar um pouquinho também. A bainha, não, aqui não tem nada de interessante. Aqui, eu trouxe algumas imagens esquemáticas em 3D daqui a pouquinho para ajudar a entender os tratos espinhais, que são bem complicados, mas ficou bem bacana de entender nessa imagem 3D que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, eu penso que o neurônio, ele tem dendrito, ele tem corpo celular, ele tem axônio, ele tem terminação nervosa. Eles podem ser de dois tipos. Eu posso ter neurônio que é sensitivo e posso ter neurônio que é motor. Peraí que alguém está pedindo para entrar aqui. Opa, voltou. Tá, na verdade, a gente tem 3 tipos de neurônio. O sensitivo, o motor e o interneurônio. Tá? O nome do interneurônio já vai falar, que ele está no meio de conexão, ele conecta um neurônio com outro neurônio, então ele geralmente ele está lá no sistema nervoso central. O neurônio sensitivo, ele vai conduzir a informação da periferia, por exemplo, da pele, em direção ao sistema nervoso central. E quando o neurônio faz isso, a gente chama de neurônio aferente, aferente que vem de ascendente. O que significa isso? De baixo para cima. Então, todo mundo, às vezes, tem essa confusão, aferente, eferente, porque só muda a primeira letra, né? Então, pensa assim, uma regra mnemônica para vocês memorizarem. Aferente que aproxima do sistema nervoso central, lá em cima. Então, a gente lembra que ele é ascendente. Já o neurônio motor,
ele vai conduzir informação lá do sistema nervoso central até a periferia, que pode ser, por exemplo, um músculo. Pensei que eu quero contrair meu bíceps, a informação vai sair lá do sistema nervoso central e vai chegar lá no meu bíceps, tá? Então, a gente chama de neurônio eferente, que é o neurônio descendente, vem lá de cima para a periferia. Os neurônios sensitivos e motores são encontrados tanto no sistema nervoso central, através dos tratos, que eu vou mostrar já já, quanto no sistema nervoso periférico, que a gente vai encontrar eles dentro da medula também. Então, aqui eu trouxe uma imagem esquemática, por exemplo, do arco reflexo. Como que funciona o arco reflexo? Acho que a maioria de vocês já devem ter ido no médico, né? E fez esse examezinho com martelinho de reflexo. O que que acontece aqui? Essa aqui, deixa eu colocar aqui o meu pointzinho de novo. Essa aqui é um corte transverso da medula espinhal. Então, na medula espinhal, a gente vai ter o H medular, que a gente chama, que é essa parte aqui, que a gente chama de substância cinzenta, e essa parte que a gente chama de substância branca. Aqui, essa parte a gente chama de corno posterior ou ventral, ou dorsal, desculpa, e aqui a gente chama de corno anterior ou ventral, que vem de ventre, né? Corno posterior ou dorsal, corno anterior ou ventral. Então, aqui eu tenho um neurônio sensitivo e aqui eu tenho um neurônio motor. Então, vamos entender como que funciona esse arco reflexo, né? Então, o martelo vai tocar o tendão patelar, o receptor do músculo, da pele são estirado, vai mandar a informação. Então, aqui eu tenho um neurônio sensitivo atuando. O neurônio sensitivo vem da periferia, ele vai viajar aqui pelo trajeto do ramo, aqui ele vai entrar dentro da medula, ele vai lá para o corno posterior e vai fazer essa associação aqui com o interneurônio. Desculpa, o interneurônio está lá no sistema nervoso central, mas às vezes ele pode subir numa via. E aqui eu tenho nessa parte anterior o neurônio motor. O neurônio motor ele está na parte anterior do corno anterior da medula. Ele vai vir aqui, vai mandar o impulso e vai devolver em forma de contração muscular. Então aqui a gente teve o arco reflexo. Pessoal, a qualquer momento, dúvidas, se eu estiver indo muito rápido, só falar, tá? E para a gente entender, eu deixei lá para vocês aquele videozinho falando da contração muscular, né? Que a gente tem a fibra muscular, a gente tem a miofibrila, e a miofibrila tem um monte de sarcômero, dentro do sarcômero eu tenho proteína contrátil, eu tenho actina, eu tenho miosina, eu tenho uma série de, lá na junção neuromuscular eu tenho potencial de ação, eu tenho cálcio que vai trabalhar para aquilo ali, para as proteínas contráteis trabalhar e ter a contração muscular. No músculo, eu poderia, a junção neuromuscular, essa forma de passar os locais que vão passar essas informações, vão se comunicar, a gente chama de sinapse, né? Então, os neurônios, principalmente através dos axônios, né, das terminações nervosas axônicas, eles entram em contato com outros neurônios, passando essas informações. Os locais onde esses contatos são feitos de um neurônio com outro são denominados de sinapse, né? Então, aqui a gente tem, ó, o corpo, né, o dendrito, aí a gente tem aqui, ó, o axônio, lá a gente tem a terminação nervosa do axônio, eu já tenho outro neurônio aqui, ó, já tenho outro corpo, eu já tenho outros dendritos. Então, mais ou menos aqui nessa regiãozinha eu amplifiquei para mostrar a sinapse, né? Então, eu tenho aqui essas vesículas sinápticas, eu tenho mitocôndria, bomba de recaptação, eu tenho um neurotransmissor. Então, tem neurônios que ele tanto pode secretar neurotransmissor, como ele pode receber neurotransmissor de outro lugar, e tem esse receptor aqui. Então, os neurônios, eles se comunicam uns com os outros nas sinapses, que também podem ser chamadas de pontos de contato entre os neurônios. Então, a sinapse, ela é um ponto de contato entre esses neurônios, no qual encontramos as vesículas sinápticas, essas aqui, esses pontinhos azuis, onde estão armazenados os neurotransmissores. Vou falar deles também mais para frente. Então, só para vocês entenderem, então vamos dar uma recapitulada já aqui. Então, o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, o sistema nervoso, de uma forma geral, ele tem o neurônio e tem as células da glia, né? Os neurônios são a base do nosso sistema nervoso central, cada neurônio vai ter um corpo celular, vai ter o dendrito, vai ter o axônio, vai ter terminação nervosa.
Tem axônio que pode ter bainha de mielina, e tem axônio que não tem bainha de mielina. A bainha de mielina, ela vai ajudar a ter um transporte do sinal elétrico mais rápido também, e tem uma série de proteções que eu já vou falar sobre ela. E quando eu tenho um neurônio comunicando com outro neurônio, eles têm um lugarzinho, é como se fosse um point do café, de um neurônio com outro neurônio, que a gente chama de sinapse. É onde eles vão trocar a fofoca ali do que está acontecendo, a gente chama de sinapse. E aí, nessas vesículas sinápticas, tem um monte de neurotransmissor, vai depender do tipo de neurônio, do tipo de via específica que a gente tem. Então, eu trouxe aqui um exemplo do monte de neurotransmissor. Então, a comunicação entre esses neurônios ocorre por meio de neurotransmissores. Os neurotransmissores são agentes químicos liberados ou secretados por um neurônio específico. Os neurotransmissores mais comuns são acetilcolina e norepinefrina. Outros neurotransmissores incluem epinefrina, serotonina, GABA e endorfina. Pessoal, isso aqui é um quadro muito, assim, simples, bem rudimentar, porque isso aqui tem capítulos e capítulos enormes do Guyton, né, de fisiologia, falando de cada um especificamente. Então, só para a gente ter uma noção bem superficial, a adrenalina, que é um neurotransmissor relacionado à luta ou fuga, né? A noradrenalina, a concentração, a dopamina ao prazer, a serotonina ligada ao humor, o ácido amino butírico, que ele é calmante, que é também conhecido como GABA, né? Tem alguns usos dele junto com a melatonina para ajudar no sono. Eu até trouxe aqui um desse lá do Canadá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, eles usam magnésio, GABA e melatonina por causa do inverno, né? A dificuldade de dormir. Ele também ajuda nesse processo do sono, mas ele está ligado a essa ação calmante, né? O GABA. A acetilcolina está ligado ao aprendizado, o glutamato, a memória, as endorfinas, a euforia. Então, só para a gente ter noção, bem geral, dos vários tipos de neurotransmissores que vão estar situados em sinapses específicas, dependendo da região do cérebro que está acontecendo, do tipo de neurônio que está fazendo essa transmissão. E vocês vão ouvir muito. O que é substância branca? O que é substância cinzenta? Então, quando a gente tem, pessoal, um axônio que vai ter a bainha de mielina, a gente chama de axônio mielinizado. Então, essa mielina, ela é branca, é uma camada de pós esbranquiçada. Então, a gente tem, quando fala substância branca, é quando tem mielina. Substância cinzenta não tem mielina, geralmente não tem mielina no corpo celular, tá? Então, lá na medula, nessa parte aqui, ó, que é o H medular, né, que a gente fala. Aqui a gente tem corpo de neurônio, e aqui, na parte substância branca da medula, a gente vai ter axônios que têm mielina. Então, aonde que está concentrada a substância cinzenta no sistema nervoso? No córtex cerebral, né, por isso que ele tem toda essa coloração, esse aspecto cinza, né? A parte central da medula, que essa aqui, na verdade, um desenho que ele ficou rosa, mas no corte em vivo ele é cinza, né? Na parte central da medula, ou H medular. Áreas que contêm substância branca, principais tratos da medula espinhal. Os tratos, pessoal, é como se ele fosse a linha do trem. É através deles que vai chegar o carregamento e vai vir o carregamento. Então, os tratos, eles são basicamente constituídos de axônios para levar essas informações. Então, a gente tem substância branca nos principais tratos, porque eu sei que tem mielina, nos grandes feixes de fibra, na cápsula interna do encéfalo a gente também tem. Então, aqui eu tenho um corte frontal. E o que é fibra nervosa? Toda vez que vocês ouvirem falar da palavra fibra nervosa, vão fazer uma associação com extensão do axônio, tá? Então, o axônio, a extensão do axônio, ela é essa fibra nervosa. Então, recapitulando, quando a fibra está envolvida por bainha de mielina, os axônios são denominados fibras nervosas mielínicas. Na ausência de mielina, as fibras são denominadas de fibras
mielínicas, tá? Então, só para a gente reforçar essa informação. Então, a gente tem várias patologias neurológicas que a gente tem um prejuízo, tanto na produção da mielina, como a destruição da mielina também. Daqui a pouquinho, eu vou começar a falar um pouquinho de algumas patologias neurológicas para vocês já começarem a entender algumas coisas. Trato e fascículo. Então, todas as vezes que eu tiver um grupo de fibra nervosa mielínica do sistema nervoso central, que conduz um tipo específico de informações de uma área para outra, dependendo da localização, o grupo de fibras pode ser referido como fascículo, funículo, pedúnculo, braço ou leminisco. Então, aqui tem o trato córtico-espinal, que é um dos mais comuns que a gente, em termos de locomoção e de coordenação, ele é muito importante. Então, aqui a gente tem a estrutura da medula, né? Então, saindo da medula, dependendo do trato córtico-espinhal, ele vai estar aqui na parte lateral do H medular, ele vai estar na substância branca, e ele vai subir, ó, interessante como que ele cruza, ó. Então, às vezes, eu tenho ele seguindo retinho. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de trato que existe. São muitos tratos. Tem alguns que vêm retinho aqui e chega mais ou menos aqui na ponte, no bulbo. Eles vão e cruzam para um hemisfério e cruza para o outro. Por isso que no derrame cerebral, no acidente vascular encefálico, às vezes a pessoa tem uma hemorragia de um lado e o sintoma é do outro lado, contralateral, tá? Então, isso justifica. Aí eu trouxe essa imagenzinha esquemática para vocês, 3D, só para a gente ver os tratos. Vamos ver se vai dar certo. Eu deixei. Tá, então ele está mostrando a coluna vertebral. E eu vou falar depois das meninges que vão proteger, que vão recobrir. Aqui a gente tem o corpo da vértebra, o processo espinhoso. E a gente tem a espinha, saindo das raízes nervosas. Vou falar da caldequina, com bastante detalhe para vocês depois. Então, está mostrando aqui todo o trajeto da coluna. Aqui a gente tem o H medular. Como eu falei para vocês, o corno dorsal e o corno ventral, a substância cinzenta e a substância branca. E aqui a gente tem o nervo espinhal, que vai saindo na lateral da coluna. Agora, olha esse corpo aqui, e aqui do ladinho a gente tem os axônios, ó, na substância branca, subindo, ó. Aqui a gente chama de trato, ó, ele sobe. Então, cada trato, ele é responsável por um determinado tipo de informação, tá? Sensitivo, motora, de dor. Então, vai depender do trato. Tem vários tratos, ó. Algum que vai para o cerebelo, outro que vai em direção à medula. Então, a gente tem trato ascendente, né? Que vai de baixo para cima, e tem os tratos descendentes que vão de cima para baixo também, né? Tá vendo que esses tratos, eles estão saindo aqui, ó, da substância branca, ó, porque são axônios que vão transmitir os impulsos nervosos. Então, um grupo de axônio vai reunir aqui para transmitir um tipo específico de informação para o cérebro, né? Então, aí aqui ele já está mostrando o neurônio motor e o neurônio sensitivo, que eu já expliquei para vocês. Deixa eu passar um pouquinho. Tá, aqui ele está mostrando alguns tipos de trato que vão direto aqui, no caso, para o tálamo, né? Outros que vão lá para a ponte, para o medula oblonga, vai em direção ao hipotálamo. E alguns que vão cruzar. Então, eu gostei bastante dessa imagem 3D para a gente entender como que vai surgir, como que vai subir esses tratos, né? E eles podem voltar também, que é o caminho motor, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Então, era só para mostrar para vocês como que funciona, né? Da onde que eles estão saindo. Aí aqui tem a imagenzinha, né, dos principais tratos fibrosos da substância branca da medula espinhal. Então, eu tenho tratos ascendentes, que são os de azul, que eles vão levar a informação da periferia
para o sistema nervoso central, os tratos descendentes que vão trazer informações do sistema nervoso central. Observem que todos os tratos, repetindo o que eu falei agora, estão na substância branca. Na substância branca eu tenho mielina, tá? Então eu vou ter o axônio, tá aqui. Essa substância cinzenta, geralmente eu tenho o corpo do neurônio, o centro do neurônio aqui, o axônio está aqui. Então, olha a quantidade de tratos que a gente tem. Dependendo do lugar, eles são chamados de funículo e fascículo. Aqui eu tenho funículo posterior, que é a mesma coisa de trato, tá, gente? Fascículo cuneiforme, tratos espino-cerebelares, que vão lá com direção ao cerebelo, tem posterior e anterior, trato espinotalâmicos, que o nome já está dizendo, ele sai da medula e vai em direção ao tálamo, eu tenho o lateral e tenho o anterior, comissura branca anterior, tratos retículo espinal medial e lateral, todos esses rosinhas aqui, trato córtico espinal, o nome está dizendo, ele vai lá do córtex, em direção à medula, vai passar pelo trato piramidal, o trato rubro espinhal, trato vestíbulo espinhal, vem lá do sistema vestibular, trato teto espinhal. Professora, misericórdia, que tanto de trato, que tanto de funículo, para que serve isso? Então, um exemplozinho aqui. Então, aqui eu tenho o trato, né, eu tenho a orientação, se ele é descendente, se ele é ascendente, trajeto, se ele é cruzado, se ele é direto, se ele não cruza, a função dele e a clínica, tá? Então, vamos focar aqui só no trato e na função, para vocês terem uma noção geral. Então, o trato córtico espinal, que ele vai vir lá do córtex cerebral em direção à espinha, ele é responsável pela motricidade voluntária. O trato espinotalâmico, que vem da medula espinhal e vai lá no tálamo, daqui a pouquinho eu vou falar do tálamo, para que é, onde que ele está localizado. Ele tem a função de tato protopático, que é tato simples, e o tato de pressão anterior, temperatura e dor lateral. E o cordão posterior, fascículo grácil cuneiforme, ele não cruza, né, e ele é responsável pela propriocepção. O que é propriocepção? É a capacidade que o indivíduo tem de saber, fechar meu olho e saber que a minha mão está para frente, a minha mão está para trás, é a direção espacial que o indivíduo tem. Então, quando eu tenho problema nesse trato, eu vou ter problema de propriocepção. A gente tem uma patologia chamada ataxia, uma patologia neurológica, mas depois eu falo que o sujeito, ele perde a propriocepção, ele não consegue saber qual direção que está. Eu tenho informações de vibração, de tato, tudo relacionado com esse trato. Então, só para vocês entenderem, só recapitulando aqui, pessoal, que isso aqui é muito interessante e é importante. Então, eu tenho, de uma forma geral, a medula, a medula espinhal, ela vai estar lá dentro da vértebra, já eu vou mostrar esse desenho de novo. Eu tenho o corno posterior da medula, que também a gente chama de corno dorsal, porque vem de costas. Eu tenho o corno anterior da medula, que a gente chama de ventral, que vem do ventre, né? Aqui eu tenho o H medular, que é a substância cinzenta. Aqui eu tenho substância branca, que tem axônio, que tem mielina, que vai conduzir os impulsos rápidos, né? Aqui, saindo na lateral, próximo do processo transverso da vértebra, eu tenho essas raízes nervosas, dependendo da região que está saindo, vai formar os plexos, depois os nervos, que eu vou falar lá para frente, tá? Mas o mais importante é que dentro da substância branca da medula, tem um monte de grupo de fibra, que é axônio, que se reuniu para informar alguma coisa específica para o cérebro, né? Então, tem uns que saem daqui e vai para lá, outras que vêm do cérebro para cá. Então, cada grupinho desse aqui colorido é responsável por uma coisinha. Um pela motricidade, o outro pelo tato, o outro pela vibração, pela propriocepção, e esses não são os únicos, tá? Eu trouxe, assim, os mais importantes, tem um monte de trato. Tem capítulos e capítulos de livro de neuroanatomia falando de todos esses tratos, tem muito estudo sobre isso. Então, o que é tato protopático? Que nome feio, né? O tato simples, tato discriminatório, que também é chamado de tato epicrítico, que eu consigo discriminar entre calor, frio, dor superficial, dor profunda, posição, vibração. Gente, vocês estão tão caladinhos, deixa eu só confirmar se vocês estão vivos. Tá todo mundo ok aí? Me manda uma mensagem ou falem comigo.
Tá dando para acompanhar bem? A velocidade tá boa? Que bom. Bom saber que vocês também, que eu não estou sozinha nesse mundo. Essa isolamento é muito triste, gente. Ok, então a gente entendeu a estrutura da medula, e aí eles vão tendo nomes, né? Já que eu falei para você que fibra é o sinônimo de axônio, axônio é aquela parte depois do corpo do neurônio que vai transmitir. Eu tenho axônio que tem mielina, eu tenho axônio que não tem mielina. O que tem mielina é mielínico, geralmente a transmissão é mais rápida, porque essa bainha ela tem o poder de ajudar essa transmissão a ser mais rápida. Então, quando eu tenho um grupo de fibras saindo do sistema nervoso periférico, saindo ali nas laterais da medula, próximo do processo transverso da vértebra, eles são chamados de nervo espinhal, de raiz nervosa, de plexo ou de nervo craniano, dependendo da localização. No final das contas, cada um desses negocinhos aqui vai ter um conjunto de fibra, um conjunto de axônio. Tá? Então, ele pode ter axônio, ele pode ter neurônio sensitivo, pode ter neurônio motor. Corte transversal da medula. Então, isso aqui que eu estava querendo que chegasse, né? A gente tem uma peça de coluna na lateral, a gente tem aqui o corpo da medula, a gente tem o arco passando aqui atrás, né? Os pedículos, as lâminas aqui, processo transverso na lateral, e geralmente, pessoal, as raízes nervosas vão passando aqui, ó, na lateral. Então, olha só aqui. Aqui eu tenho a vértebra sem a medula, aqui eu tenho a vértebra com a medula, né? Então, aqui do ladinho vai sair essa raiz, né? Essa raiz. Aqui, ó, um gângliozinho simpático, ó, que vai fazer aquele trabalho autônomo, né? Só para vocês terem uma noção, eu gostei bastante dessa imagem aqui. E já já eu vou falar da dura mater, aracnoide, essas coisinhas tudo. Então, eu tenho raiz ventral e tenho raiz dorsal, ventral anterior, ó. Imagina uma pessoa em pé, essa aqui é a parte anterior, e essa aqui é a parte posterior, porque o processo espinhoso a gente palpa nas nossas costas, né? Por isso que essa raiz que tá aqui mais em direção para trás, a gente chama de raiz dorsal, e a que tá mais para frente a gente chama de raiz ventral. Geralmente, os nervos que vão inervar a maioria dos músculos, eles vão sair aqui dessa raiz dorsal. Aí aqui eu tenho de novo a imagem para reforçar, porque eu sei que é muita coisinha dentro dessa medula, se precisar repetir 500 vezes a gente vai repetir, né? Então, de novo, o H medular, a substância branca, que tem mielina e tem axônio, substância cinzenta, que não tem mielina e tem corpo do neurônio, né? Então, a gente tem aqui, ó, o corno posterior, corno anterior. Aqui a gente tem o fascículozinho, e aqui a gente tem a entrada. Então, todas as vezes que vem um neurônio sensitivo, ó, que o axônio terminal dele vem lá da pele, vai subir, vai direto lá para o corno posterior. Todo neurônio sensitivo, ele vai entrar no corno posterior, aqui vai acontecer uma sinapse, e ele vai voltar para o corno anterior. Então, o neurônio, olha só, não necessariamente sempre assim, ó, vem para cá e vem para cá. Lembra que eu tenho os tratos que tá vindo lá do sistema nervoso para cima? Então, eu posso ter um trato que ele vai bater aqui, ele vai fazer conexão aqui e vai devolver. Então, aqui eu tenho um neurônio motor. A mensagem vem lá do sistema nervoso central, vem para cá, eu faço essa conexão e ele vai seguir aqui em direção ao músculo, tá? Então, só para a gente recapitular, que é uma estrutura bem grande e a gente tem que tentar memorizar essas estruturas. Neurônio motor e neurônio sensitivo. Eu coloquei bastante detalhado, mas eu não vou repetir, acho que ficou claro, né, pra gente. Aqui só algumas diferenças da estrutura deles mesmo, né? O neurônio motor, que é eferente ou descendente, vem lá a mensagem do sistema nervoso central e vem em direção à medula e vai lá para o músculo. Então, esse aqui é um modelo, o corpo dele é grande, né, dendritos multiramificados, axônio dele é longo, o corpo celular em detritos são localizados no corno anterior, como eu acabei de mostrar na imagem anterior. Qual que é a diferença para o neurônio sensitivo ou aferente? O aferente, ele vem da periferia, da pele,
ou do músculo, uma pancada, alguma coisa, vai me dar uma sensação e vai em direção ao corno posterior da medula. Então, ele tem um dendrito que inicia na pele, continua até o corpo celular, no gânglio sensitivo. Então, aqui a gente tem os dendritos, que pode vir para a pele, vai vir aqui o corpo celular, essa é a diferença do neurônio sensitivo para o neurônio motor. Então, repetindo de novo, impulso motor são conduzidos do sistema nervoso para a periferia, impulsos sensitivos da periferia para o sistema nervoso central. Aqui eu tenho uma imagenzinha do interneurônio, ou também chamado de neurônio de associação. Ele geralmente é encontrado no sistema nervoso central. Sua função consiste em transmitir ou integrar os sinais de um ou mais neurônios sensitivos e retransmitir os impulsos para os neurônios motores. Então, ele faz a conexão, é um conciliador, digamos assim. E vamos para o sistema nervoso central. Sistema nervoso central, então, a gente tem aqui o cérebro, que é subdividido em telencéfalo e diencéfalo. Então, aqui a gente tem essa parte rosa, o telencéfalo, o diencéfalo, essa parte aqui entre tálamo e hipotálamo. O tronco encefálico, a gente tem mesencéfalo, ponte e bulbo, essa parte aqui. E aqui a gente tem o cerebelo. Então, aqui o córtex cerebral. Cada hemisfério cerebral tem um córtex. O córtex é a parte externa com diversas camadas, está dividido em 4 lobos. E quando eu faço um corte sagital no córtex, divido em lado direito, lado esquerdo, para separar os hemisférios, eles são unidos pelo chamado corpo caloso, tá? Então, a gente tem essa estrutura do corpo caloso que vai unir esses hemisférios, já já eu mostro. Então, a gente tem aqui os 4 lobos do nosso córtex cerebral. Então, a gente tem o lobo frontal, a gente tem o lobo parietal, a gente tem o lobo occipital, esse aqui, e aqui a gente tem o lobo temporal. Então, o lobo frontal, o lobo parietal, o occipital e o lobo temporal. E aqui embaixo a gente tem o chamado cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio. O lobo occipital, responsável pela visão. O parietal é uma área de interpretação. Aqui a gente tem o sulco central, né? Responsável pelo tato e outras áreas sensoriais. A área motora voluntária, que está no lobo frontal. Parte motora da fala, também no lobo frontal, que é mais ou menos aqui. Lobo temporal, responsável pela audição, ponte e bulbo, respiração e batimentos cardíacos, e o cerebelo pelo equilíbrio, tá? De uma forma bem simples, é claro que é muito mais complexo do que isso, tá? Então, aqui tem um corte sagital, né? A gente consegue ver aqui a estrutura do corpo caloso, ó, que vai unir os hemisférios, né, cerebrais. A gente tem aqui a estrutura do tálamo, aqui o tálamo, a gente tem aqui a estrutura da hipófise, ó, o cerebelo, e já já eu falo do tronco cerebral. Para que serve o tálamo, então? O tálamo é essa estruturazinha que está aqui num corte sagital do cérebro, e o hipotálamo está um pouquinho aqui abaixo. Então, aqui é o tálamo, aqui o hipotálamo. Então, o tálamo é uma massa de neurônio que serve como uma estação de retransmissão de sensações corporais. Viram, na hora que eu mostrei a imagem 3D, dos tratos que saem da medula, o trato espinotalâmico, que vem lá e vai em direção ao tálamo, e depois ele pode subir para o córtex também. Então, o tálamo é como se fosse uma estação de trem. Você pega um trem e pega outro trem para ir em outro lugar, e faz essa conexão, né? Então, ele retransmite sensações corporais e ocorre também a percepção da dor no tálamo. O hipotálamo, que é essa partezinha aqui, ele é profundamente no encéfalo, ele está localizado profundamente, ele é importante para as funções hormonais e para o comportamento. E o hipotálamo também está ligado com a memória. Tem algumas condições que a pessoa lesiona o hipotálamo, que ela perde a memória
Não é memória recente. Tem até um filme, acho que todo mundo já viu, do Adam Sandler, com aquela outra atriz que eu não me lembro o nome, que todo dia ele tinha que fazer ela se apaixonar por ele novamente, ela tinha um problema no hipotálamo. Tá? Então, tem essa condição que a pessoa perde essa capacidade da memória recente quando tem uma lesão no hipotálamo. Núcleos da base. O núcleo da base, ele está localizado numa região muito profunda do cérebro, ele é importante para coordenação e motricidade. Então, essa partezinha aqui, mais azulzinha, a gente tem essa verdinha também, então a gente tem uma série de núcleos da base, eles têm esses nomes bonitinhos aqui, ó, claustrum, accumbens, corpo amigdalóide, que é ligado ao comportamento sexual, o núcleo basal de Meyer, que é ligado à doença de Alzheimer, correlação clínica, né, a gente tem o núcleo caudado hipotâmico, que também é chamado striatum, globo pálido, o núcleo subtalâmico ou subtálamo, e essa é a substância negra, que está no mesencéfalo, que está ligado à doença de Parkinson, tá? Então, não vou nem entrar nessa discussão, isso aqui daria pelo menos 3 meses de aula só para falar de núcleos da base, tá, pessoal? Então, só para vocês entenderem, conhecerem que os núcleos da base, eles são esse conjunto, né, de neurônios localizados na região profunda do cérebro são importantes para coordenação e motricidade. Por isso que na doença de Parkinson, o paciente ele vai perder a coordenação, ele tem o que a gente chama de marcha atáxica também, que ele vai perder a amplitude de movimento e perde principalmente a coordenação. E aqui a gente entra, então a gente falou do telencéfalo, né, um pouquinho do diencéfalo, agora a gente vai falando um pouquinho do tálamo, do hipotálamo, do córtex, dos lobos, agora a gente vai entrar na estrutura do tronco encefálico. A estrutura do tronco encefálico, a gente tem, então, o mesencéfalo, a gente tem a ponte, a gente tem o bulbo e a gente tem o cerebelo aqui. Então, a gente falou do telencéfalo, do diencéfalo, agora a gente está aqui nesse tronco encefálico. Bulbo também é chamado de medula oblonga, e depois do bulbo, continuando, saindo lá do osso do occipital do forame magno, aí a gente começa a chamar de medula espinal, tá? Então, o mesencéfalo, essa região aqui, ele é um centro de reflexos, deixa eu só colocar aqui o meu point vermelhinho, aqui, o mesencéfalo, essa regiãozinha, ele é o centro de reflexos visuais, ele é localizado um pouco abaixo do telencéfalo, né, que aqui a gente já tem o tálamo e o hipotálamo, e ele, aqui, já depois do mesencéfalo, a gente já entra na estrutura da ponte, que é uma estrutura que vai ligar o mesencéfalo e o bulbo, e aqui a gente tem o bulbo ou a medula oblonga, são sinônimos, né, que é a parte mais inferior do tronco encefálico, e depois dele a gente tem a medula espinal, então ocorre na base do crânio. Para que serve? Qual que é a grande importância do bulbo, né? É um centro automático de respiração e da frequência cardíaca, né? Então, a lesão aqui é bem complicada, bem perigosa. E aqui a gente tem o cerebelo, que é relacionado com a coordenação e equilíbrio também. Por isso que o pessoal que bebe umas cachaça fica tonto, não consegue ficar em pé numa perna só, que vai afetar diretamente o cerebelo. O álcool afeta direto o cerebelo. Então, aqui, a maioria, principalmente para o pessoal da odontologia, a maioria dos nervos cranianos penetra o tronco encefálico ou sai dele, e todas as fibras nervosas dos tratos da medula espinhal e dos nervos espinhais que vão para os centros superiores, para o córtex, por exemplo, que saem do mesmo, passam pelo tronco cerebral. Então, o tronco cerebral é uma estrutura muito importante, tanto para os nervos cranianos, quanto para alguns tratos que vão estar passando por ali. Tá? O cerebelo, né, que é o significado da palavra cerebelo é pequeno cérebro, né, que está aqui embaixo, localizado na porção posterior da cavidade do crânio, posteriormente a ponte e o bulbo. As principais funções do cerebelo: controle da coordenação muscular, tônus e postura do corpo. Então, o problema aqui a gente tem um sintoma chamado de ataxia, que é um tremor, quando afeta o cerebelo. E aquilo que eu prometi que ia falar, né, sobre as meninges.
você pensar assim, poxa, mas o cérebro é uma estrutura muito importante, né? Que a gente já viu até agora. Ele envia informação sensitiva, seja de dor, seja de tato, seja de pressão, seja de uma agressão. Ele devolve, ele vem mensagem do sistema nervoso lá do córtex motor. Ele faz o músculo movimentar. E aí a gente tem os gânglios, né? Lá do sistema autonômico que vão trabalhar toda a frequência cardíaca, alvéolo, tudo isso. Ele precisa ser bem protegido, né? Então, o cérebro conta com três níveis básicos de proteção. Então, a gente tem a proteção óssea, que é a própria caixa craniana, os próprios ossos, né, que são bem rígidos, difícil de quebrar mesmo o crânio. E ele tem uma proteção de membranas, um conjunto de membranas, que uma membrana que vai ser mais externa, uma outra intermédia e uma membrana mais interna que vai ajudar a proteger o cérebro também. E tem uma proteção líquida, tá? Não sei se algum de vocês já ouviu falar de uma doença chamada hidrocefalia, né? Às vezes tem crianças ou tem pessoa que por algum acidente ou alguma complicação, mesmo quando é adulto, tem o chamado hidrocefalia. Esse líquido cérebro-raquidiano, ele vai insuflar e vai aumentar e não tem espaço ali, tem que fazer às vezes uma drenagem ou colocar uma válvula por causa desse líquido, mas o líquido, na verdade, ele tem a função de proteger o cérebro, né? Então, esse líquido, ele circunda a massa encefálica, circundando a massa encefálica tem o crânio, constituído por vários ossos com articulações do tipo suturas, né, que a gente já tinha visto lá. Na cavidade do crânio existem 3 camadas de membranas, denominada meninges, né? Então, aí, quando vem, a gente fala daquela patologia, né? Meningite, o fulano deu meningite, né? Que é a inflamação dessas meninges, né? E dependendo do tipo, é grave, né? A gente sabe que tem muita gente que falece por causa de meningite. Então, essas meninges, elas envolvem o encéfalo e proporcionam sustentação e proteção. O líquido cérebro-espinal, ele circunda o encéfalo e sua principal função é a absorção de choques. Então, vamos a cada uma dessas proteções aqui. Então, as meninges, a gente tem aqui, ó, a mais externa, a intermediária e a mais interna. Então, a gente tem a dura mater, que é a mais externa, mais espessa e mais fibrosa. A gente tem a aracnoide, aqui passando aqui, que é média e mais fina. A gente tem a pia mater, que é a mais interna, delicada. É aqui na pia mater que tem vaso sanguíneo que vai irrigar o encéfalo, tá? E aqui a gente tem uma imagem, ó, da meningite, que mais ou menos a gente vê aqui um processo inflamatório acontecendo aqui na região da pia mater, ó. Então, as meninges encefálicas, elas são contínuas com as meninges espinais que circundam a medula. Então, assim, a dura mater, a pia mater, a aracnoide, elas têm também circundando a medula espinhal, tá? Então, não é só o encéfalo, essas meninges também vão circundar a medula espinhal. E aqui sobre o líquido, o cérebro, então, ele vai ter 4 ventrículos encefálicos que vão circular esse líquido cérebro-espinhal. Então, entre as camadas da aracnoide e da pia mater, a dura mater é a mais superficial, né? A aracnoide e a pia mater, que é a intermédia e a mais interna, se encontra o espaço subaracnoide, ou por onde circula o líquido cérebro-espinal. Esse líquido preenche os 4 ventrículos encefálicos. Então, a gente tem aqui 2 ventrículos laterais, a gente tem aqui o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo passando aqui. Então, o quarto ventrículo e os ventrículos laterais em cada hemisfério, que vai ter esse líquido cérebro-espinal, que é uma forma de proteção para o cérebro também. Quando ele aumenta bastante, no caso de um processo inflamatório, de uma injúria, de um acidente, que pode ter a condição da hidrocefalia, né, que vai aumentar a produção de líquido e às vezes precisa de uma válvula para drenar esse líquido. E aqui agora, de novo, a medula, que ela é muito importante para a gente, né? Então, a medula, ela é a continuação do bulbo, né? Quando sai lá no forame magno, né? Aquele osso grandão que a gente viu lá na aula de ossos, né? Na base do crânio, saindo lá do forame magno, a gente começa a medula espinhal, que é a continuação do bulbo. Então, ela é localizada dentro do canal vertebral.
estende-se desde o forame magno até a extremidade cuneiforme, denominada de cone medular. Então, o cone medular, a partir da segunda vértebra lombar até a quinta vértebra sacral, a gente tem isso aqui que é chamado de cauda equina, né? Então, a partir desse nível aqui de L2, há um grupamento de raiz nervosa em direção inferior. E essas raízes se assemelham a uma cauda de cavalo, por isso que tem o nome de cauda equina, né? Então, aqui a gente tem a imagenzinha esquemática da parte anterior, a estrutura da medula espinhal, que eu já repeti várias vezes, o nervo motor, o nervo sensitivo, vou passar para frente. Aí a gente tem essas estruturas dos funículos posteriores, né, que estão aqui na substância branca. Eles estão localizados na região posterior da medula, ou na região dorsal. Através dos funículos, são conduzidos impulsos nervosos referentes às sensações de propriocepção, pressão e vibração, que é um trato específico que a gente viu no quadrozinho lá atrás. E aqui, o trato córtico-espinal, que vem do córtex motor, vai passar aqui para o tronco encefálico e vai chegar aqui na lateral do H medular, né? Então, é uma via nervosa motora especialmente importante para o controle muscular, está localizado lateralmente ao H medular, de substância cinzenta, origina-se no córtex e suas fibras cruzam de um lado para o outro a região inferior do tronco encefálico, que aí é o motivo, né, que eu falei do derrame cerebral, do acidente vascular encefálico acontecer do hemisfério e o sujeito ter a hemiplegia ou a hemiparesia do lado oposto. Aqui estou repetindo, não, isso aqui é muito importante, sobre neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Então, isso aqui é muito importante. Então, pessoal, eu vou ter as fibras desse trato, então, do córtico espinal, elas fazem sinapse no corno anterior da medula, né, com outros neurônios, cujas fibras saem da medula espinal. Neurônios motores que fazem sinapse acima desse nível, do corno, né, anterior, são chamados neurônios motores superiores. Aqui eu tenho neurônio motor superior. E os neurônios que fazem sinapse no nível do corno anterior ou em níveis inferiores ao corno anterior, ele vai ficar bem preso aqui na parte da medula mesmo, ele é chamado de neurônio motor inferior. Neurônio motor superior está mais próximo da região do encéfalo, e o neurônio motor inferior, ele está preso aqui na estrutura da medula em si. Por que que é importante saber disso, tá? Então, a gente tem lesão de neurônio motor superior e lesão de neurônio motor inferior, que dão sinais clínicos totalmente diferentes um do outro. Então, a gente tem a chamada síndrome do neurônio motor superior, que é o derrame cerebral, lá, o acidente vascular encefálico, o AVE. Então, teve uma lesão lá, no neurônio motor superior. Então, o que que vai acontecer de sinais clínicos? Paresia, que é aquela dormência, atrofia muscular, né, eu vou perder massa muscular, perda do fracionamento dos movimentos, menor velocidade e eficiência dos movimentos, comprometimento do controle postural, sinal de Babinski, que é um reflexo que a gente faz na sola do pé do sujeito, ele faz assim, geralmente esse sinal, ele é presente só na criança, em determinada idade, ele tem que sumir. Então, no adulto, ele é um sinal patológico, indicativo de alguma doença, tá? Então, se uma lesão, ela ocorre próximo ao corno anterior da medula, é considerada uma lesão de neurônio motor superior. Se a lesão ocorrer nos corpos celulares ou nos axônios dos neurônios motores inferiores, é considerada uma lesão do neurônio motor inferior. De modo geral, ocorre paralisia nos dois tipos de lesão. Então, lesionou o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior, ocorre paralisia. Entretanto, os sinais clínicos são muito diferentes. Aqui, só para dar um exemplo para vocês, dos tipos de doença que tem lesão do neurônio motor superior e que tem lesão do neurônio motor inferior. Então, eu tenho lesões medulares, esclerose múltipla, parkinsonismo, acidente vascular encefálico, vários tipos de lesões cranianas, lesionou o crânio, eu vou ter lesão do neurônio motor superior. Doenças que envolvem lesão do neurônio motor inferior, distrofia muscular, poliomielite, miastenia graves e lesões de nervos espinais, geralmente eu tenho lesão do neurônio motor inferior. Qual que é a diferença, professora? Então, assim,
Ó, lesão do neurônio motor superior, lesão do neurônio motor inferior. E aqui eu tenho o sinal. Eu vou comparar a paralisia, a atrofia muscular, que é a perda de massa muscular, fasciculações e fibrilações, pequenos tremores, reflexos, se é em excesso ou se é reduzido, o reflexo patelar, né, o sinal de Babinski, clonos, que é um tipo de tremor também mais forte. Então, quando eu tenho lesão do neurônio motor superior, a espasticidade é assim, ó, pessoal. Quando a gente pensa em tecido muscular e tecido neural, a espasticidade, ela é como se fosse um estado de contração frequente. O músculo não relaxa, não descansa. Você tenta fazer um alongamento naquele músculo, ele está tenso, ele está duro. Que é o caso do acidente vascular cerebral, por exemplo, do AVE. O sujeito, ele não tem esse padrão que ele vai flexionar o punho, flexionar o cotovelo. Se você tentar abrir o punho e o cotovelo, você não vai conseguir de tanta rigidez. Isso a gente chama de espasticidade. Então, toda vez que eu identificar num caso clínico, por exemplo, sinal de espasticidade, pisca alerta para lesão de neurônio motor superior. Flacidez, o indivíduo, em vez de ter um tônus muito grande, uma contração, ele já quase não tem contração, ele tem uma flacidez. Então, lesão do neurônio motor inferior. Atrofia muscular, não tem muita atrofia, talvez em decorrência da espasticidade, né? Mas no neurônio motor inferior eu tenho muita atrofia, muita perda de massa muscular. Fasciculações e fibrilações, né? Pequenos tremores. Não ocorrem no neurônio motor superior, mas já ocorrem no neurônio motor inferior, né? Reflexos. Então, os reflexos a gente tem a hiperreflexia e a gente tem no neurônio motor superior e no neurônio motor inferior a gente tem a hiporreflexia. No reflexo de Babinski, ele ocorre quando eu tenho uma lesão no neurônio motor superior, ele não ocorre no neurônio motor inferior. E o clonus, que é uma espécie de tremor mais acentuado, ele vai ocorrer no neurônio motor superior, mas ele já não vai ocorrer no neurônio motor inferior, tá? Então, se esses sinais clínicos aqui, ó, espasticidade, hiperreflexia, aumento dos reflexos, a gente pode encontrar em lesões menores, paciente que tem esclerose múltipla, paciente que tem Parkinson, acidente vascular cerebral. Esses sinais aqui, flacidez, eu já tenho um acentuado perda de massa muscular, uma atrofia, eu tenho pouca resposta nos reflexos, no testezinho de martelo, vai ser frequente eu encontrar na distrofia muscular, na poliomielite, na miastenia graves, nas lesões de nervos espinais. Essa é uma das diferenças. Resumindo, o resumo do resumo. Os impulsos nervosos motores, eles originam-se no encéfalo, eles fazem trajeto descendentes, eles atingem descendentes que vêm origina do encéfalo e vêm em direção à medula, em direção ao músculo. Atinge a medula espinhal, o corno anterior da medula, tem que memorizar isso aqui, tá? Neurônio motor, ele vai pelo corno anterior, o neurônio sensitivo, o corno posterior. Chegam à periferia pelos nervos espinhais. Os impulsos nervosos sensitivos, eles são provenientes da periferia, eles vêm, né, dos receptores que eu tenho na pele. Tem receptores de Ruffini, de Pacini, que a gente vai ver ainda na nossa aula, tá? De derme e epiderme, a gente vai ver esses receptores. Então, os impulsos nervosos, eles são provenientes desses receptores na periferia, da pele, do músculo, são conduzidos pelos nervos espinais para a medula espinhal, corno posterior, e ascendem para o encéfalo. Então, vem da pele e vai até em direção ao encéfalo. E a gente vai começar a falar agora sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico, então, vai incluir os nervos, vai incluir os plexos, vai incluir os nervos cranianos, principalmente para vocês da área da odonto, é extremamente importante os nervos cranianos, né? Então, o sistema nervoso periférico, é um tecido nervoso localizado fora do canal vertebral, inicia-se no corno anterior da medula espinhal, ali eu já tenho saindo aqui da raiz nervosa, né, do corno anterior, conduzindo impulsos nervosos motores para os músculos e impulsos nervosos sensitivos para a pele.
Então, falando dos nervos cranianos, gostei bastante dessa imagem, que ela está colorida e fica mais fácil da gente entender o posicionamento dos 12 pares na região do encéfalo, né? Então, quando a gente pensa de nervos cranianos, tem 12 pares de nervos cranianos, eles são funcionalmente classificados como sensitivos, motores ou mistos, né? Que é a combinação de sensitivo mais motor. E aí já eu falo do trigêmeo facial. Então vamos olhar aqui, ó, o primeiro, ele geralmente a numeração dele é a numeração romana. Olha aqui, 1, 2, 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então 12 pares de nervo. Eles são nomeados pela numeração romana e tem os nomes específicos. Então o primeiro par, olha que ele já nessa região aqui, é o olfatório. Tá? Então, essa parte amarelinha tem o par de nervo craniano olfatório. O segundo par de nervo é o nervo óptico, que está localizado aqui logo depois do nervo olfatório, tá? O terceiro par, que é o óculo motor, ele já está depois do nervo óptico, que é essa parte aqui amarelinha. E o quarto par, que é essa parte aqui, ó, lilás, é o troclear, tá pertinho aqui do óculo motor. Do ladinho lateral ao óculo motor, a gente tem, então, o troclear. O quinto par, que é o trigêmeo, tá aqui, ó, lateralmente ao troclear. Ó, ele ele é maior, né, do que o troclear, então ele está localizado lateralmente ao troclear, que é o trigêmeo. O sexto par, que é esse aqui, ó, ele vai estar aqui, que é o abducente. Do ladinho do sexto abducente, que é o sexto par, aqui em verde, a gente tem o sétimo par, que é o facial, e do ladinho do facial, a gente tem o oitavo par, que é o vestíbulo coclear, e o nono par, aqui a gente tem o oitavo par, e aqui a gente tem o nono par, que está do lado do vestíbulo coclear, a gente tem aqui, branquinho aqui, ó, bem abaixo dessa estrutura rosinha, a gente tem o glossofaríngeo, bem pequenininho aqui, mais fininho, esse é o nono par. O décimo par, que ele está aqui logo abaixo do glossofaríngeo, é o vago, o nervo vago, o par do nervo vago. O 11º, que está bem aqui, esse azul mais claro, é o acessório, e o 12º, que é o hipoglosso, esse aqui, ó, tá aqui do ladinho. Então, o trigêmeo, que é o quinto par, esse aqui, o facial, esse verdinho aqui, e o acessório, que tá aqui, eles são os mais importantes para o controle de determinados músculos. Aí eu trouxe para vocês, pessoal, isso aqui é pegar a peça, memorizar, fazer cartão de memória para memorizar os nomes, tá? E eu trouxe para vocês uma tabelinha com o número, o nome, o tipo, né, se é sensorial, se é motor ou se é misto, e a função, né? Então, o primeiro par, ele é sensorial, é o olfato, que é o olfatório, fica mais fácil da gente memorizar. O segundo par, que é o óptico, ele também é sensorial, que é a visão. O terceiro par, que é o óculo motor, ele já é do tipo motor, músculos do bulbo do olho, ele vai inervar. O quarto par, que é o troclear, ele também é motor e também vai inervar os músculos do bulbo do olho. O quinto, que é o trigêmeo, ele é misto. Então, ele, na área da face, a parte sensitiva, e músculos da mastigação, a parte motora dele. Então, o trigêmeo é muito importante para os músculos da mastigação, masseter, temporal, pterigóide medial, pterigóide lateral, esses músculozinhos. A gente tem o sexto, que é o abducente, né? A gente tem os músculos do bulbo do olho, que ele é motor. O 7, que é o facial, ele é misto. Então, o sétimo par, o facial, ele é misto. Então, a parte sensorial, a área da língua, né, da gustação. A parte motora, músculos da face, expressão facial, né? Tem uma patologia, não sei se vocês já ouviram falar, chamada paralisia facial, né? Então, ela tem várias causas, até por bactéria, e paciente que tem diabetes, tem descompensação da diabetes, ele pode afetar o nervo facial e pode dar uma paralisia facial. Então, é importante para vocês, principalmente para odontologia, vocês vão ver isso na disciplina específica de anatomia de cabeça e pescoço, vocês vão ter que memorizar isso aqui, vão ter que comer com farinha, tá, pessoal? Então, só para fazer a apresentação dele para vocês.
O vestíbulo coclear, que ele é sensorial, ele é responsável, cóclea, a gente pensa em ouvido, a gente tem que fazer essas associações mnemônicas para ajudar a gente, porque é muita coisa, é muito detalhe, muito nomezinho. Vestíbulo coclear, sistema vestibular, ouvido interno, que está o sistema vestibular. Coclear, então é sensorial, audição e equilíbrio. Então, todas as vezes que eu pensar em equilíbrio, o sistema vestibular. Então, se o nervo é vestíbulo coclear, é audição e equilíbrio. O glossofaríngeo, que é o nono par, que ele é misto. A parte sensorial e sensitiva, ele é responsável pela gustação, pela faringe, pela orelha média. A parte motora, pelos músculos da faringe. Ficou fácil por causa do nominho dele, né? Glossofaríngeo, então eu vou lembrar dos músculos da faringe. O 10º par, que é o vago, que ele é misto, ele é sensitivo, a parte do coração, pulmões, o trato gastrointestinal e a orelha. A parte motora, coração, pulmões, trato gastrointestinal. O 11º, que é o acessório, ele é motor, músculo esternocleidomastoide, que todo mundo sabe, trapézio e músculos da deglutição. E o hipoglosso, que é o 12º, músculos da língua. Então, tudo que a odontologia vai trabalhar, né? Então, é muito importante para vocês um estudo bem aprofundado desses nervos cranianos. Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Aqui eu trouxe para a gente... Deixa eu só passar aqui para frente, que eu quero... O meu interesse é nas peças dela, tá? Então, aqui, ó... A partir daqui, a gente tem as raízes nervosas saindo, que vai dar origem, aqui começa o sistema nervoso periférico, tá, pessoal? Saindo aqui desses forames intervertebrais. A gente vai ver agora para onde que eles vão. Até agora, deixa eu dar uma pausa aqui. Até agora, o que a gente já viu? A gente já viu que tem a função do neurônio, que tem a medula, que a gente tem os tratos, que eles podem ser ascendentes, que eles podem ser descendentes. Agora a gente está vindo para a periferia, né? Para o sistema nervoso periférico. Tenho lá a medula, né? Com a substância cinzenta, substância branca, saindo no espaço intervertebral do ladinho, aí eu vou ter essas raízes aqui, essa parte amarelinha, né? Agora, o que a gente vai ver daqui para frente? Para onde que vai essas partes amarelinhas? Então, assim, lá na cervical e na torácica, elas vão se agrupar num monte de coisas que a gente vai chamar de plexos, tá? Então, eu tenho plexo cervical, tenho... Aí, e a torácica? A torácica não tem plexo. Normalmente, eles vão sair, vão passar entre as costelas, na região torácica, essas raízes nervosas vão ficar passando entre as costelas, elas não formam plexo, é a única região que não tem o plexo. E aí a gente tem o plexo braquial, o plexo cervical, o plexo braquial, e a gente tem o plexo lombar, sacral, que eu já vou mostrar tudinho, só para explicar aqui para vocês, que agora a gente vai ver isso. Ok, professora, vimos lá o sistema nervoso central, vimos a questão da medula, do neurônio, do axônio, substância branca, substância cinzenta. Estamos saindo agora da medula e indo para o sistema nervoso periférico, até chegar no nervo que vai inervar o bíceps braquial. É a partir daqui que eu quero mostrar para vocês a imagem. Deixa eu passar aqui para frente, até a peça que eu quero. Aqui, era essa pecinha que eu queria, né? Então, aqui a medula, ó. Esses pares de nervo a gente chama C1, C2, C3, C4, C5, e pelo nome da vértebra, né? A hora que ele... Então, aqui a quantidade que a gente tem, né? 31 pares. Então, esses aqui, ó, o da torácica não tem plexo, ó. Ele sai do forame intervertebral, esse aqui é o ossinho vai entre as costelas, ó. E vai passando entre as costelas, ó. Vai distribuindo pelos espaços entre as costelas, e aí eles vão inervar a pele, os músculos dessa região do tronco, tá? Então, os nervos torácicos não formam plexos nervosos, porque eles vão estar sendo alocados nos espaços entre as costelas, tá? Aqui a gente já tem o plexo braquial e aqui o plexo cervical, ó.
Então, de novo, ó, eles vão saindo aqui, ó, no espaço intervertebral, ó. É isso aqui que a gente está vendo, ó. Lá na cervical, a gente só tem 7 vértebras, mas vocês vão ver que tem 8 nervos, C1, C2 até C8, e que eles vão sair acima. Tipo assim, C2 vai sair acima de C1, C3 vai sair acima de... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui saindo o plexo braquial, e já já eu vou ver cada plexo com detalhe com vocês, tá? Só para vocês entenderem de onde que a gente está saindo, para onde a gente está indo. Plexo braquial de C5 a C8 e T1, de C1 a C4 a gente tem o plexo cervical. Aqui já começa o plexo braquial. Tá? Então, os nervos, eles vão se entrelaçar, vão formar troncos, ramos, que eu vou mostrar, e vai descendo, aí eles vão receber nomes de nervos específicos, tá? Até aqui, eu dou o nome de C1, C2, C3, C4. Saiu aqui do plexo, eles vão ser chamados pelo nome específico de alguns nervos, tá? Que é o que eu vou ver com vocês já já. E aqui na lombar, ó, o plexo lombar, L1 até L4, ó, o plexo lombar, e aqui de L4 até S4, o plexo sacral, e tem autores que vão chamar de plexo lombo sacral, tá? Plexo lombar ou plexo lombo sacral, só para a gente ver que tem esses grupamentos, né, de estrutura nervosa saindo. Deixa eu ver se vocês estão vivos. Ok? Tranquilo? Acompanhando bem todo mundo? Velocidade está boa? Alguém tem alguma dúvida? Não? Eba, ninguém dormiu, que bom. Perfeito, então, só para vocês se situarem lá no corpo, né? Agora a gente está saindo lá do espaço intervertebral e está indo em direção aos plexos. Os plexos vão saindo dependendo da região e vão inervar músculos específicos, e é o que a gente vai ver até daqui a pouquinho. Ó. Então, nervo espinal. Eles têm 31 pares de nervo espinal, 8 nervos cervicais, C1 a C7 saem da coluna vertebral acima da vértebra, e C8 sai abaixo da vértebra. Então, olha aqui eles saindo. Aqui eu tenho as vértebras, aqui eu tenho a medula. Ó. Então, o primeiro, ele sai em cima de C1, ó, da vértebra. Ó. O segundo, ele sai em cima de C2, ó. Então, sempre saindo pela parte de cima, tá, pessoal? Aí, quando chega no C8, então, por que que são só 7 vértebras e 8 nervos? O C7 pega em cima e o C8 pega embaixo da 7ª vértebra cervical. Aí, na torácica, já começa até a distribuição sempre embaixo da vértebra. T1 sai embaixo de T1, T2 sai embaixo de T2, T3 sai embaixo de T3, tá? Então, são 8 nervos cervicais, 12 nervos torácicos, 5 nervos lombares, 5 nervos sacrais e 1 nervo coxígeo. Aqui a gente tem ramos do nervo espinal, tá? Então, o que são esses ramos aqui, saindo aqui do espaço intervertebral, né, do corpo da vértebra, eu tenho aqui os ramos, né? Após saírem da medula, as raízes anterior motora e posterior sensitiva se unem para formar um nervo espinal. Após estas passagens, o nervo se ramifica, enviando o denominado ramo posterior, menor que o ramo anterior. O ramo posterior, ele vai inervar os músculos e a pele da região posterior do tronco. O nervo espinal se continua como o ramo anterior, que inerva todos os músculos e áreas cutâneas que não são inervados pelo ramo posterior, regiões anterior e lateral do tronco, membros superiores e membros inferiores. E aí a gente entra na estrutura dos plexos. Então, conforme vocês viram aquela imagem maior, agora eu trouxe uma imagem mais específica, né, só da estrutura neural. Então, com exceção dos nervos torácicos, os ramos anteriores dos nervos espinais se unem ou se ramificam, tornando uma rede conhecida como plexo, né? Então, olha só
eles se juntam, se aglomeram aqui, e a gente chama de plexo, né? Plexo cervical, o plexo braquial, aqui a gente tem o plexo lombar, e aqui a gente tem o plexo sacral. Então, recapitulando, o plexo cervical, ele é constituído dos nervos cervicais C1 a C4, e ele vai inervar o pescoço. O plexo braquial, que é esse aqui, ele é constituído pelos nervos espinhais de C5 a T1, ele vai inervar todos os membros superiores, né? Ombro, antebraço, mão, plexo lombosacral, aqui tem o plexo lombar, aqui tem o sacral, né? Constituído pelos nervos GL1 a S5, ele inerva os músculos dos membros inferiores, né? Perna, coxa, parte anterior, parte posterior, L1 a L4, inerva os músculos da coxa, L5 a S3, inerva principalmente os músculos da perna e do pé. Então, aqui a gente tem uma imagem do plexo cervical, um ramo do nervo espinal C2 inerva o esternocleidomastóide, ramificações de C3 e C4 inervam o trapézio, músculo trapézio, músculo levantador da escápula, recebe inervação de C3 a C5, e o nervo frênico, formado por ramificações de C3 e C4, inerva o músculo diafragma. Então, o diafragma é um músculo importantíssimo para a respiração, para a inspiração e para a expiração, tá? O plexo braquial. Então, olha só aqui, ele sai, né, dos espaços intervertebrais, olha o emaranhado que a gente tem aqui. Então, bem no iniciozinho, eles chamam de raízes. Aí ele vem aqui, ó, e já começa a se subdividir em 3 troncos, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 raízes, aqui eu já tenho 1, 2, 3 troncos. Aí aqui ele vem para outras divisões, aí ele vem para fascículos, né, que são bastantes aqui. E vem para os nervos terminais, que cada nervo terminal desse vai ter um nome específico. Eu tenho nervo axilar, eu tenho nervo músculo cutâneo, nervo radial, nervo mediano e nervo ulnar, tá? Então, nós vamos ver cada um desses nervos separadamente. Os nervos terminais do plexo braquial, especificamente, né? Então, a gente tem aqui, ó, o músculo cutâneo, a partir do fascículo lateral, saindo do fascículo lateral, o nervo axilar, uma ramificação do fascículo posterior, fascículos estão aqui, nervo radial, ramificação do fascículo posterior, nervo mediano, a partir de fascículo lateral e medial, nervo ulnar, a partir de fascículo medial. Esse arranjo em níveis proporciona ao músculo uma inervação a partir de mais de um segmento medular. Olha que interessante isso daqui. Então, esses níveis, um único músculo, ele pode ter uma inervação a partir de mais de um segmento. Ou tanto que a natureza é perfeita, né? Se ocorrer um traumatismo ou uma doença, nem todos os níveis de inervação serão comprometidos, né? Então, para eu perder totalmente uma ação muscular, ou o músculo não vai contrair mais, tem que ter um estrago grande em mais de um nervo, né? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma queda em que é comum a gente ter uma lesão do plexo braquial, né? O indivíduo caiu de moto com o ombro no chão, isso é uma causa comum de lesão aqui do plexo braquial. O primeiro nervo aqui que a gente vai falar é o nervo axilar, né? Então, ele está saindo ali entre C5 e C6, ele vai inervar principalmente o músculo redondo menor. Pessoal, o músculo redondo menor, esse músculozinho que está passando aqui, ó, no próximo do bordo lateral da escápula, ele é um importante rotador externo do ombro, né? Então, você flexiona o seu cotovelo, roda ele para fora, rotação externa, a gente tem o redondo menor contribuindo. Ele é um dos músculos que faz parte do que a gente chama de manguito rotador, é um músculo extremamente importante para puxar a cabeça do úmero em direção à cavidade glenóide, porque a articulação glenomeral, que é a articulação do úmero, ela é uma articulação extremamente móvel e instável, ela me permite
muitos graus de amplitude de movimento, flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa. Então, a articulação glenomeral do ombro, ela não tem ligamentos muito fortes e nenhuma estabilidade. A estabilidade maior é conduzida por 4 músculos que a gente chama de manguito rotador, tá? Então, uma lesão do nervo axilar pode comprometer a estabilidade da articulação do ombro, tá? O redondo menor é extremamente importante. O músculo deltoide, ele vai ter fibras laterais, fibras anteriores e posteriores, né? Então, ele vai ajudar em flexão, na abdução, na extensão. A melhor forma da gente entender a ação de um músculo, o que aconteceria se eu lesionasse o nervo axilar aqui? Sei lá, uma queda que nem aquela da moto, né? Vamos supor que lesionou aqui. O que vai acontecer? Vai ter paralisia, vou ter perda de abdução do ombro, eu não vou conseguir fazer a abdução por causa do deltoide, comprometimento da rotação lateral, né, que eu falei, porque o redondo menor, ele vai ajudar na rotação lateral, então eu não vou conseguir fazer esses dois movimentos se eu tiver uma secção ou qualquer processo que cause uma secção do nervo axilar, vai dar paralisia, esses tipos de ação da região não vão funcionar mais. Aqui a gente tem agora o nervo músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo saindo daqui, ó, C5, C6, mais ou menos. Ele vai vir aqui em direção até C7, um pedacinho aqui, ele vai contribuir, ó. Ele vai inervar um músculo chamado córaco braquial. O córaco braquial, esse aqui a gente tem o processo coracoide, lá da escápula, ele vai sair de lá e vai se inserir aqui. O bíceps braquial, e ele inerva um músculo chamado braquial, que fica do ladinho do bíceps braquial. Então, se eu tiver um acidente e lesionar o nervo músculo cutâneo, quais são as manifestações clínicas da paralisia? Perda de flexão do cotovelo, comprometimento da supinação. Tanto o bíceps braquial quanto o braquial, eles são importantes supinadores, né? Então, a pessoa com uma lesão no nervo músculo cutâneo, ela não consegue mais flexionar o cotovelo e não consegue fazer supinação. Próximo. Então, a gente tem aqui, deixa eu só confirmar com a turma. Pessoal, posso continuar sem problemas? Ou vocês querem um intervalozinho? Ou eu posso continuar até terminar essa parte, depois explicar a atividade para vocês? O que vocês preferem? Quem? Tá todo mundo jantando, né? Cadê vocês? Pessoal? Alguém? Pode continuar? Beleza, tá? Então, eu vou aqui, vai até nem... Ok, vou continuar. De todo jeito, estou gravando. Quem teve problema com a internet vai poder assistir depois. Eu vou finalizar. Então, ainda falta eu falar de todos os músculos de membro inferior, tá, galera? Ainda estou na metade dos de membro superior. E aí, depois eu vou falar sobre o nosso estudo de caso para a aula da semana que vem. Então, vamos continuar. Então, aqui agora eu vou falar do nervo radial. Então, olha só a direção do nervo radial, lá entre C6, C7, ele vai pegar ramos que saem de C8 e T1, vai passar aqui no ângulo superior da escápula, vai descer em direção ao húmero, e o nervo radial, ele vai, olha a quantidade de nervos que ele vai inervar. Ele vai inervar aqui, deixa eu pegar o meu point. Ele vai inervar o tríceps braquial, a cabeça, tanto a cabeça longa, a curta e a mediana. Todo o músculo tríceps braquial vai ser inervado pelo nervo radial. O músculo braquiorradial, o músculo extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, o ancônio, que ele ajuda também na flexão do cotovelo, tá? Desculpa, na extensão, junto com o tríceps, ele vai ajudar na extensão. O supinador, os extensores dos dedos, extensores do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo, extensor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor do indicador e abdutor longo do polegar. Então, quando eu tenho uma secção do nervo radial, pode ter dependendo do nível que se for, olha o tanto que ele é longo, tá? O nervo radial sai daqui e vem para cá. Então, dependendo do nível que ele for seccionado, por exemplo, aqui uma fratura de rádio, né?
Ele pode ter seccionado por aqui, ele vai comprometer só esses músculos aqui, não esses aqui de cima. Mas vamos supor que eu tive uma secção aqui. Então, quais são as manifestações motoras da paralisia? Perda da extensão do cotovelo, né, que ele vai pegar tríceps, vai pegar ancônio, da extensão da mão, ele vai pegar todos os extensores, né, dos dedos, todos os extensores do dedo, e do polegar, comumente denominada de queda do punho, né, o indivíduo, ele tem a queda do punho, ele não consegue fazer a extensão. O próximo nervo é o nervo mediano. Esse é um nervinho que é comprometido naquela patologia chamada síndrome do túnel do carpo, tá, pessoal? Ele é comprimido bem aqui, mais ou menos. Então, o nervo mediano, ele vai sair aqui, ó, das raízes de C6, C7, C8, T1, vai fazer um trajeto todo húmero, passar lá em direção, ó, ao metacarpo, o segundo metacarpo, até onde ele vai. Então, quem que ele vai inervar? Coronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, o flexor longo do polegar, pronador quadrado, abdutor curto do polegar, oponente do polegar, o músculo flexor curto do polegar e os lumbricais. Então, quando eu tenho uma secção do nervo mediano, eu vou ter uma perda da pronação de antebraço e vou ter uma perda também da flexão dos dedos, né? Da flexão radial, da flexão dos dedos, eu vou ter uma perda também de oponência do polegar. Então, a oponência do polegar é esse movimento que a gente faz aqui, ó. Isso aqui é a oponência, ó. Eu estou encostando um dedinho no outro. O próximo nervo, que é o nervo ulnar. Então, o nervo ulnar, ele vai sair. Esse nervo, ele é um que é bem fácil da gente sentir o choque nele. Quando a gente está com o cotovelo em cima da mesa, ou manda de uma vez, você sente aquele formigamento aqui, ó, nesses dois últimos dedos, né? Então, a gente normalmente está comprimindo o nervo ulnar, porque ele vai passar lá na fossa cubital, na parte posterior. Ele vai sair de C8, T1, vai em direção a esse trajeto, vai passar lá na fossa cubital e vai em direção para inervar o flexor ulnar do carpo, o flexor profundo dos dedos, abdutor do polegar, palmar curto, abdutor do dedo mínimo, oponente, flexor do dedo mínimo, os lumbricais, os interósseos. Então, uma secção do nervo ulnar pode causar perda da adução da mão, do desvio ulnar da mão, comprometimento da flexão da mão e dos dedos, perda da adução do polegar, perda da função da maioria dos músculos intrínsecos da mão, que a mão engarra, né? Que é assim, mais ou menos. Agora a gente vai começar a entrar no plexo lombosacral. O plexo lombosacral, então, ele é formado pelos ramos anteriores de L1 a S3. Ele, de L1 a L3, ele vai inervar a maioria dos músculos da coxa. De L5 a S3, inerva a maioria dos músculos da perna e do pé, e existem vários músculos do membro inferior que são inervados pelos dois plexos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, saindo do plexo lombar, plexo sacral, nervo ilho hipogástrico, nervo ilho inguinal, nervo gênito femoral, nervo glúteo superior, nervo glúteo inferior, o nervo obturatório, nervo fibular comum, nervo tibial, que é o chamado nervo isquiático, que a gente tem aquela lombociatalgia, né, que pode ser uma compressão desse nervo aqui. Então, quando a gente tem, aqui a gente está falando do nervo femoral, né, o nervo femoral, ele vai sair ali de L2, L3, L4, L5, né, dos ramos anteriores, ele vai inervar o músculo ilíaco, o psoas maior, que são os principais flexores do quadril, ele vai inervar o sartório ele ajuda na adução, o pectíneo, que é um músculo adutor da coxa, reto femoral, que é o quadríceps femoral todinho, né, reto femoral, vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio, o conjunto dos quatro a gente chama de quadríceps, que é esse músculo que está na parte anterior da nossa coxa. Então, todos esses músculos são inervados pelo nervo femoral. Então, uma secção no nervo femoral pode causar o comprometimento da flexão do quadril, tendo em vista que a gente está, o ilho psoas,
e perda da extensão do joelho, porque o quadríceps femoral, ele faz movimento de extensão desse joelho. Aqui a gente tem o nervo obturatório, né, que está saindo dos ramos anteriores L2, L3, L4, ele vai passar aqui no osso do ilíaco e vai lá em direção, né, à região inferior do isquio, forame obturatório, ali por próximo, ele vai inervar. Tem os músculozinhos pequenininhos que são potentes rotadores, os obturadores, rotador externo da coxa femoral. O adutor curto, adutor magno, adutor longo e grácil. Então, a gente já sabe que vai afetar o movimento de adução, né? Aqui a gente já tem uma perda, todos os músculos adutores são inervados pelo nervo obturador. O sujeito teve uma lesão, seccionou o nervo obturador, ele vai ter perda da adução do quadril, vai ter comprometimento de rotação lateral, porque eu tenho aqui o músculo obturador externo como um músculo rotador lateral do quadril. O famoso nervo esquiático. Isso aqui é importante se a gente quiser compreender por que a gente tem a tal da ciática, da lombociatalgia, né? O nervo esquiático, então, olha como ele é um nervo grande que vai passando, ele vem saindo aqui, ele vai passar na fossa poplítea e vai se subdividir em nervo tibial e nervo fibular comum, que vai inervar os músculos fibulares, vai inervar os músculos, o tibial posterior, o tríceps sural, gastrocnêmio e sóleo. E esse nervo esquiático, ele vai inervar um conjunto de músculos que a gente chama de isquios tibiais. Os isquios tibiais, esses músculos que você palpar a parte de trás da sua coxa, a gente chama semimembranoso, semitendinoso ou semitendíneo e bíceps femoral. Esse conjunto a gente chama de isquios tibiais. E ele também inerva, e o bíceps femoral faz parte dos isquios tibiais, tá? Bíceps femoral. E o adutor magno. Então, os músculos que passam a parte de trás, eles vão fazer flexão do joelho e eles vão auxiliar na extensão do quadril. Então, se eu tiver uma secção do nervo esquiático, a gente pode ter um comprometimento na extensão do quadril e perda da flexão do joelho, porque ele está inervando todos esses músculos aqui. O nervo tibial, né? Então, o nervo esquiático vem, ele passou na fossa poplítea, o que ele vai fazer? Vai dividir em nervo tibial e nervo fibular comum, né? Então, o nervo tibial, ele vai inervar o poplíteo, ele vai inervar o gastrocnêmio, todas as cabeças dele, o músculo plantar, o sóleo. Gastrocnêmio e sóleo a gente chama de tríceps sural, e são os mais importantes quando a gente fala na flexão plantar do tornozelo, que é aquele famoso de pé de bailarina. Eu estou em pé, eu fico na pontinha do pé, eu vou usar tríceps sural. Então, eles são inervados pelo nervo tibial, né? Então, tem músculo plantar, músculo sóleo, o tibial posterior, que também é o mais profundo de todos, ele está bem por baixo do sóleo dos dois gastrocnêmios, ele vai ajudar também no pé de bailarina, na flexão plantar. O flexor longo dos dedos, que o nome já diz, que vai fazer flexão dos dedos, flexor longo do hálus, que vai flexionar o dedão do pé. O nervo plantar medial a gente tem aqui, o nervo plantar lateral, o nervo fibular comum passando aqui, que certamente vai inervar o fibular longo e fibular curto e o fibular terceiro, que vai passar aqui. Então, se eu tiver uma secção do nervo tibial, eu vou ter uma perda de flexão do pé. O comprometimento da inversão do pé também, e perda da flexão dos dedos do pé em virtude da ação muscular que eu acabei de falar de todos esses músculos aqui. E aí vamos então para o nervo fibular comum, né? Então, só voltando aqui, gente, relembrando, vem o ciático, passou na fossa poplítea, essa aqui é uma imagem posterior do fêmur, da tíbia e da fíbula, fossa poplítea, eu tenho o nervo tibial de cá e nervo fibular comum. Então, vamos para o nervo fibular comum. Olha a quantidade de músculo que o nervo fibular comum vai inervar. Então, ele vai, o nervo fibular comum e nervo fibular superficial aqui, fibular longo, fibular curto, responsáveis pelo movimento de eversão do pé. A gente tem aqui o tibial anterior, que é responsável pela dorsiflexão,
né? Ontem a gente tinha falado do sólio gastrocnêmico que faz a flexão plantar. O tibial anterior é importante na marcha, né? Quando a pessoa vai andar, ela dobra o joelho e vai o ciclo da marcha, ela põe o calcanhar no chão, ela precisa ter força muscular do tibial anterior. Então, se a pessoa sofrer uma secção, ela vai ter o famoso pé caído, né? Uma paralisia do nervo fibular profundo, ela vai ter o chamado pé caído, ela não consegue andar, fazer a dorsiflexão para pôr o calcanhar no chão e andar normal, tá? E a gente tem também extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux, fibular terceiro, extensor curto do hálux. Então, o fibular comum aqui, principalmente o fibular profundo, eu posso ter uma perda da dorsiflexão, o chamado pé caído, perda de extensão dos dedos do pé e perda da eversão por causa dos fibular longo e fibular curto. Tá? Então, pessoal, para essa aula aqui, eu utilizei o livro de Cinesiologia Clínica e Anatomia, que eu mostrei para vocês no iniciozinho a imagem. Também tirei algumas coisinhas do livro do D'Angelo Fatini. Se vocês forem lá na pastinha, no Google Sala de Aula, vocês vão ver que tem um monte de livro. Eu deixei um livro de patologia para vocês lá também, que eu anexei há pouco tempo, para vocês consultarem. Eu não coloquei aqui algumas patologias que tem no finalzinho do livro do Lippert, ele fala um pouquinho dessas patologias, tá? Então, eu vou deixar, como é muita informação para vocês memorizarem e processarem hoje, eu vou deixar essa informação para a semana que vem, tá? Das patologias, e vou encerrar essa parte aqui, vou só encerrar a gravação para explicar um pouquinho para vocês sobre